Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre uma tradução, na verdade um vídeo que eu assisti de um narcisista falando sobre por que orar não é o suficiente. Me chamou muito a atenção o título desse vídeo, eu fui assistir e fiz algumas observações aqui que eu quero compartilhar com vocês. Antes de tudo, quero avisar vocês que nós estamos começando o nosso clube Narcisistas Expostos, dia 9 de janeiro de 2023, tá pertinho e você ainda tem a oportunidade de vir participar com a gente. Serão 48 encontros online, ao vivo, 2 horas cada encontro, estaremos tendo terapia em grupo, teremos também ali análise comportamental de alguns narcisistas, sociopatas e psicopatas que eu irei trazer, e também as pessoas que estarão participando trarão ali uma palestra falando sobre algum tema, e a primeira delas no primeiro mês será sobre o quanto importante é você saber o que acontece no relacionamento sexual com um narcisista e uma narcisista. Existe uma troca de energia ali, uma conexão feita que faz todo sentido quando a gente entende e faz com que a gente também passe a ter mais cautela, mais cuidado em relação a isso, porque exatamente é isso que muitas vezes nos prende a essas pessoas. Existe uma transferência ali, uma troca, quando você se relaciona sexualmente com pessoas tóxicas, ok? Eles levam um pouco de nós e deixam um pouco deles também, né? No caso, estou falando aqui de homem, mas também serve para as mulheres. Muitas mulheres, inclusive, usam disso, da parte do sexo, para manter esses homens viciados, presos por uma eternidade, se não for feita a coisa certa ali, que a gente vai estar falando sobre isso nessa live. Então aproveitem até o dia 31, quem fizer a inscrição estará ganhando aí o curso Narcisistas de A a Z, onde eu também falo desde a ciência até o mundo espiritual. São 22 aulas que nós temos ali disponíveis. Assim que você adquirir o seu curso, você já pode começar a assistir às aulas, e o investimento para você participar com a gente é de apenas 99 centavos por dia. Então vamos ao assunto de hoje, sobre o que esse narcisista falou. Gente, eu fico impressionada de ver o quão eles não assumem responsabilidade pelos erros deles. Olha só, o título me chamou a atenção porque muitas vezes, né, ele já deixa bem claro ali que, olha, não estou aqui diminuindo o poder de Deus e falando, né, contra Deus, não é nada disso, porque eu acredito em Deus. Resumindo a história, ele fala que não é o suficiente orar por um narcisista, por uma narcisista, porque no caso dele foi preciso a esposa dele agir. Veja bem, a parte dele não existiu, né? Ela, além dela orar, ela teve que também agir no sentido de sair de casa, porque aí foi quando ele disse que ele foi pro fundo do poço, e então ele reconheceu que ele era um narcisista e foi buscar ajuda e faz terapia já há 5 anos. Olha que interessante. Aí fiquei pensando, gente, mas é muita cara de pau, né? Quer dizer, não é o suficiente orar primeiro. Não adianta, o que eu vejo acontecendo, gente, é o seguinte: muitas vezes a pessoa ora, dobra o joelho no chão, ora pela cura, pela salvação dessa pessoa, ora pela mudança, pela transformação. Não é que Deus não tem o poder de fazer isso. Deus é soberano, Ele está acima do bem e do mal, Ele é tudo, tudo é possível quando a gente busca refúgio nele. Mas essas pessoas não querem, porque elas acham que não tem nada de errado neles. O problema está em nós. Para eles, nós somos fracos, o amor é algo ruim, eles têm nojo disso. Eles gostam de ser como são. Maneira de pensar e de agir deles é uma maneira distorcida. Eles olham para eles de uma maneira que não é a maneira que a gente olha para eles, e nem olham para nós como nós nos vemos, como somos de verdade. É tudo distorcido. Por isso é um transtorno estar no convívio com essas pessoas. Eles vivem de um jogo, não existe princípios, valores, não existe empatia, amor, porque eles simplesmente não se importam com o outro. É tudo sobre eles. É o ego, né? O que importa é ele ou ela. Você tá ali só para servi-lo ou servi-la. Então, nesse caso, ele fala, não adianta orar, não é o suficiente, né? Que não adianta, ele fala que não é o suficiente você só orar, você precisa agir, você precisa sair. Sim, até que ele falou verdade até certo ponto, né? Primeiro, não adianta orar no sentido de Deus faz, a oração intercessora é poderosa, mas se a pessoa não quer mudar, se a pessoa não consegue enxergar as falhas que tem,
não consegue ver que não é perfeito, não é perfeita, muito pelo contrário. Quando que essa pessoa vai buscar em Deus? Se eles acham que eles são o próprio Deus, se elas acham que elas são a própria rainha de Sabá. Não tem como. Então o que a gente tem que fazer é orar para que seja feita a vontade de Deus sobre nossas vidas, para que Ele nos livre, nos proteja. E isso é o que eu vejo acontecendo. A maioria das pessoas que começam a orar, repreendendo o inimigo, começa a pedir para Deus agir ali, para trazer providência, busca refúgio no Senhor. Senhor, me tira desse sofrimento, Senhor, me ajuda aqui, o que eu preciso, me mostra as coisas que eu não consigo ver, abre meus olhos espirituais. Aí o que eu vejo? Que muitos dão testemunho, eles mesmos, elas mesmas, se retiram, vão embora. E isso é libertador, gente. Agradeça a Deus porque é livramento em sua vida. Porque quando você quer sair e eles não querem, elas não querem, se prepara porque eles ficam furiosos, furiosas, porque a aparência deles é tudo, a imagem deles é tudo. Inclusive ontem fizemos uma live falando, Dr. Ramani, no livro dela que fala Should I Stay or Should I Go? Devo ficar ou devo sair? Ali eu trouxe alguns slides trazendo uma apresentação para vocês falando das partes principais sobre esse capítulo do livro dela. Muito interessante, várias pessoas estavam ali também dando testemunho, contando um pouco da história deles e delas, porque não é fácil ficar e muito menos sair. Mas existe toda uma preparação que a gente pode fazer sim, tudo é possível quando a gente tem Deus agindo a nosso favor. Então, não tenha medo, simplesmente haja com prudência, com cautela e tudo dará certo e tudo na hora perfeita de Deus. Mas em referente a esse assunto, né, eu fiquei pensando, ok, e ele, né, foi buscar agora, faz terapia, lógico que ele ainda continua sendo narcisista, não muda, né, embora hoje algumas coisinhas ele tenta, lógico, para interesse próprio dele, para manter o casamento, para manter a imagem, como eu falei agora há pouco, a imagem é tudo. Então, para eles, a sociedade olhar para ele ou para ela, eles não são mais casados, não é um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, se divorciou, é feio para a imagem deles, na cabeça deles. Eles se importam muito, né, os narcisistas, as narcisistas, com o que os outros vão pensar sobre eles. E aí, muitas vezes, eles e elas ficam furiosos, não querem de jeito nenhum separar. E aí, se você continua firme nessa decisão, eles e elas vão fazer um inferno na vida dessas vítimas. Deus é mais, né? Enfim, gente. Aí, em alguns vídeos, inclusive no canal dele, essa esposa dele fala algumas coisas. E ela fala que ainda hoje tem problema, dificuldade, só que algumas coisinhas já melhoraram de certa forma. Mas ainda continua tendo vários problemas, vários conflitos ali, e ele, eu creio que faz terapia para poder, né, se controlar mais ali nas coisas que antes ele não se controlava, que hoje ele faz esse esforço maior, porque ele não quer perder a família, né, e o que ele tem ali de suprimento com essa esposa e, enfim, com tudo em geral. Ela tá lá com ele, uma moça linda, mas dá para perceber, né, o desgaste, porque não é fácil, um relacionamento a um, né? É um relacionamento, como eu falei ontem na live, onde o pior do que você se sentir sozinha é você estar dentro de um relacionamento e se sentir sozinha. Porque é isso que acontece. Você se sente o tempo inteiro ignorado, ignorada, você não é escutado, escutada, e ainda tem que ouvir que você que não escuta ele ou ela. Que você que não dá atenção para ele ou ela. Então, resumindo, Deus muda, Deus faz, mas a pessoa precisa querer. Então não adianta a gente orar por alguém que não quer mudar. Ninguém muda ninguém. Nem Deus vai entrar no livre-arbítrio, interferir nisso e ir lá e mudar a pessoa sem a pessoa pedir para ele. Não, Deus não faz isso. Existe o livre-arbítrio, existem escolhas que nós fazemos em nossas vidas e Deus deixa a gente fazer nossas escolhas todos os dias. Muitas coisas podemos sim escolher. Então, são escolhas que eles e elas fazem também todos os dias e as consequências existem. Só que para nós que continuamos ali, né, acabamos sentindo dessa toxicidade e acaba nos afetando, nos influenciando de uma maneira muito negativa. Por isso é tão importante ter a consciência de quem eles são, como funciona a mente de um narcisista, de uma narcisista. Então ele diz no vídeo dele por que orar por eles não faz com que eles mudem.
Aí ele diz que é porque não é o suficiente, tem que agir. Tá, não adianta, isso também não é verdade. Por que que não adianta? Por que que eles não mudam? Porque eles não querem. Porque mesmo você saindo, a maioria dos casos as pessoas saem. Chega no limite, a pessoa sai. Uma hora sai. E mesmo assim eles não mudam, elas não mudam. O que que faz? Vai para a próxima vítima e continua vivendo dessa fantasia, dessa ilusão que eles criam, um mundinho deles narcisista ali, onde quem entra, quem cai na raia ali na teia, é para fazer parte desse mundinho, sendo um fantoche dele ou dela. Então, gente, orar, vamos orar para que Deus tenha misericórdia dessas almas perdidas, ficamos longe e oramos para que Deus cuide de nós, nos livre, nos proteja e nos mostre o propósito dele para nossas vidas. Porque aí sim, a gente foca nisso, vive isso, e aí é onde a gente se completa por inteiro, e aí não existe mais brecha para nenhum deles ou delas entrarem ali para tentar suprir algo que você já supriu no seu Criador, através da fonte da vida, que é onde tudo está, e só lá é que a gente pode estar completo e completa. E é quando você então fica fortalecido, fortalecida, suas fraquezas que antes, carências, codependência, seja lá o que for que você tinha de sonho, que essa pessoa veio tentando oferecer para te manter ali, porque a intenção dele e dela nunca foi realizar isso em sua vida, é só realmente para te manipular. Quando você está firme e forte e você vê que você não precisa de nada nem ninguém para fazer nada, para realizar nada na sua vida, a não ser o seu Criador, você não abre mais portas, não vai ter por onde eles entrarem mais. E aí você, estando forte, você atrai pessoas que também já estão bem emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, e aí vai unir. Aí sim você vai ter um relacionamento que você merece, que Deus quer para você. E não mais esses trastes, né, da vida, porque enquanto a gente não se fortalece, eles usam isso contra nós, e aí é um atrás do outro, é uma atrás da outra. Até o sofrimento não dá mais. E é isso, gente, eu fico por aqui, espero ter ajudado. Deixa aqui seus comentários se você também já orou pela salvação dessas pessoas, se você já orou para que eles mudassem, elas mudassem. Quanto tempo você ficou esperando por isso, acreditando nisso, porque é o que nos mantém ali, porque muitos deles e delas fazem a gente acreditar. E aí quando você não quer mais, eu vou para a igreja, vai durante um tempo. Alguns meses no máximo que conseguem manter isso daí. E depois logo volta a ser o que era antes, porque ninguém consegue fingir ser o que não é na essência por muito tempo. Então a mudança tem que ser de dentro para fora. E só tem como isso acontecer com Deus na vida dessas pessoas e eles e elas querendo isso, buscando isso. Porque Deus sim, Ele pode transformar o caráter de uma pessoa. Ninguém mais tem esse poder. Então coloque a sua energia para cuidar de você. E vem participar com a gente no Clube Narcisistas Expostos, que lá você vai se fortalecer ainda mais junto com outras pessoas, você ajudando elas através do seu testemunho e elas ajudando a todos nós ali através dos testemunhos deles e delas. E é isso, gente. Beijos no seu coração, fiquem com Deus e nos vemos em breve no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.